Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal, eu vim aqui para a gente gravar então a nossa aula dessa semana, tá? A gente vai continuar falando do pronome de tratamento. Vocês vão receber um pequeno texto que está sendo falado na Câmara dos Deputados, do Senado. Então tá lá, senhoras, senhores, excelentíssimos jovens senhores, jovens senadores, professores, diretores. Então, nessa questão aqui, a gente vai falar do pronome de tratamento. Porque quando você fala assim, a senhora tem alguma coisa para me dar? A senhora é um pronome de tratamento, o senhor, tá? Vossa Senhoria, excelentíssimo. Então, pronome de tratamento é uma coisa mais cerimoniosa, que você usa o respeito, tá? Que você não vai falar, geralmente quando a gente fala com a nossa mãe, a gente fala senhora, né? Numa questão que é respeitosa, com o nosso pai também, senhor, com a professora, senhora. Então, quando a gente usa aqui esse tipo de palavra, na língua é chamado de pronome de tratamento. Então vamos lá. Aí aqui eu tenho um jovem falando da questão da juventude ser o futuro da nação e que a juventude é tudo de bom. Então aqui eu tenho esse jovem falando. Na primeira questão que vocês vão receber, tá lá, sintetize o apelo do jovem. Pessoal, sintetizar é resumir. Resumo, o que ele está falando? O que ele está pedindo para a Câmara dos Deputados aí? Então é só ler, eu fiz umas setinhas, eu coloquei também o grifo para que vocês vão lá direto no texto e busquem qual é o apelo do jovem. Na questão 2, que forma o público, quem forma? O público presente na cerimônia. Então vocês vão falar que são o quê? Jovens senadores, jovens senadoras, professores, diretores, bem aqui no início. Olha, então ele tá lá, senhoras e senhores, excelentíssimos jovens senadores e jovens senadoras, professores, diretores. Então esse é o público. O público é formado por essas pessoas, tá? Questão número 3, bem facinho hoje, gente. Qual pronome pessoal foi usado pelo falante para se referir à parte dos interlocutores e simultaneamente incluir-se na referência? Olha, quando eu quero falar com vocês e eu quero me incluir, eu quero fazer parte, o que eu falo? Nós. Eu uso o pronome nós, a primeira pessoa do plural. Então eu estou falando deles, do geral, mas eu quero me incluir. O que eu falo? Nós. Aí quando eu digo nós, eu estou junto, tá? Eu faço parte. Questão número 4. No início da fala, o jovem usa a expressão senhoras e senhores. O que explica esse tratamento cerimonioso? Veja, gente, ele está numa sessão, né? Ele está ali numa reunião. Então ele usa isso por quê? Porque é formal, é uma linguagem formal, cerimoniosa, respeitosa, tá? Porque isso está sendo feito no Senado, lá num lugar de respeito. Então ele usa esse tipo de pronome, senhoras e senhores, de forma cerimoniosa, porque é uma reunião formal, não é uma reunião entre amigos, não há intimidade entre os interlocutores. Por isso, senhoras e senhores, todos são assim tratados por esse pronome de tratamento. Muito bem. Aí, gente, vocês vão ler o que está logo abaixo, tem uma pequena explicação, tá? E terminando, a questão número 5, eu quero que vocês façam o conceito do que é um pronome de tratamento. Vocês vão fazer com as próprias palavras, vocês vão construir o que é um pronome de tratamento. Pode pesquisar, pode só se ater aqui nessa leitura que eu estou mandando, mas vocês vão fazer a questão número 5. Então eu vou olhar 1, 2, 3, 4 e 5. A 5 ela é feita por vocês. O que é um pronome de tratamento? Tudo bem? Virou, aí a gente vai aqui numa tirinha. Eu vou mandar para vocês uma tirinha não é do Garfield, é do Charlie Brown. Então tá lá. Vamos entrar agora. Mãe, a gente se divertiu bastante. Eu me diverti bastante, Lucy? Claro que sim, que bom. Eu nunca sei direito
Então, através dessa tirinha, a gente vai continuar a nossa aula sobre pronome. Então, olha lá. Que pronome pessoal tem o mesmo sentido de a gente? Quando eu digo assim, a gente vai, a gente não gosta, a gente quer. Então, a gente, qual é o pronome? Quando eu digo a gente, será que eu também estou me incluindo dentro desse outro, junto com o interlocutor? Então, a gente, quando eu digo a gente, quem que é a gente? Eu estou me incluindo, não estou? Então, é o pronome nós. Quando eu digo a gente, eu posso substituir por pronome nós. A pessoa do discurso que esse pronome se refere. Quando eu digo pessoa do discurso, lembra daquela tabelinha? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, eles são as pessoas do singular. Nós, vós, eles são as pessoas do plural. Nós é a primeira, vós é a segunda e eles terceira. Então, nós é a primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Então, a que pessoa do discurso esse pronome se refere? C. Reescreva a fala da Lucy, substituindo a gente por esse pronome. Qual é o pronome mesmo que se refere a gente? Nós. Faça as adequações necessárias. Aí está o pulo do gato. Quando eu digo a gente, eu não posso escrever a gente escrevemos. A gente fomos. Não. Quando eu digo a gente, o verbo não pode ser conjugado, gente. O verbo ele tem que estar sem essa conjugação da primeira pessoa do plural. Então, quando eu digo a gente, o meu verbo ele tá lá. A gente foi, a gente vai, não a gente fomos. Tá? Então, não pode conjugar o verbo na mesma proporção que o pronome lá na pessoa do discurso, na primeira pessoa do plural. Quando eu for reescrever a fala da Lucy, eu tenho que fazer as alterações necessárias. Então, olha lá. Vamos entrar agora. Mãe, nós nos divertimos. Não nós se divertiu. Não, isso aqui tá certo dentro dessa linguagem informal aqui, que ela usou o a gente. Então, a gente se divertiu. Tudo bem. Mas quando eu vou passar para a primeira pessoa do plural, que é o nós, eu vou colocar nós nos divertimos. Tudo bem? Então, olha, reescreva a frase da Lucy utilizando a primeira pessoa do discurso no plural. D. No contexto, quais são os personagens incluídos em a gente? Se eu olhar a tirinha, são as duas crianças, nós dois, a gente, tá? Então, as duas crianças. Em um dos personagens questiona essa inclusão em a gente. Quem é que questiona? O menino. O menino fala, a gente se divertiu? Eu me diverti bastante, Lucy? Será que eu também me diverti? Ela fala, claro que sim, que bom, eu nunca sei direito. Então, olha lá, um dos personagens questiona a sua inclusão em a gente. Quem? Então, você vai colocar que quem questiona é o menino, tá claro aqui na tirinha para vocês. Que dúvida esse personagem tem? Gente, aqui uma questão da gente ver a ironia da tirinha, tá? Da gente perceber ali a questão da interpretação da tirinha. Veja, pelo que eu consigo perceber aqui, toda vez que a menina e o menino vão brincar, quem coordena a brincadeira é ela, tá? Então quem faz tudo, quem se diverte é ela. Então o menino, ele tá questionando aí, a dúvida dele é se realmente ele se divertiu ou fez com que ela se divertisse, tá? Então vocês observem direitinho. E que dúvida esse personagem tem? Aí ele fala assim, eu me diverti bastante, Lucy? Ela fala, claro que sim. Ah, que bom, eu nunca sei direito, tá? Então, hoje, nessa semana, vai ser só essas atividades. Então, vocês vão ter 5 questões na questão lá do Senado, do senador falando, jovem senador, falando do pronome de tratamento. E essas questões referentes à tirinha vai do A até o F. Tudo bem, gente? Então é só isso. Eu agradeço, espero que o vídeo contribua para vocês fazerem a atividade bem bonita, tá? Muito obrigada, até a próxima semana então. Tchau, gente. Saudade de vocês.